Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Bom dia, Adri, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Bom dia. Você está numa apuração aí sobre ampliação da faixa de isenção da tabela do imposto de renda para a pessoa física. O presidente Lula avalia iniciar ainda neste ano, né, especialmente para quem ganha até 2 salários mínimos, uma faixa de isenção que está atualmente em 1.903, 2 salários mínimos já subiria para 2.604, o que faz com que o trabalhador que ganha menos do que um salário mínimo e meio já tenha que pagar imposto hoje em dia. Como é que pode se tirar isso da prática? Lembrando que a gente não tem atualização desde 2015, é isso, Adri? Exatamente, a tabela está congelada desde 2015 sem atualização. Isso faz com que o trabalhador com carteira assinada, que tenha a retenção, né, do imposto de renda da pessoa física, sobretudo eles, tenham que, cada ano, vão perdendo um pouco da fatia desse seu salário. A decisão do governo de fazer rediscutir isso é porque repercutiu muito negativamente a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que vai deixar para 2024 a correção da tabela. Vamos lembrar que essa é uma promessa de campanha do próprio Haddad em 2018, quando ele concorreu às eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro, e também do presidente Lula agora na eleição do ano passado, Carol. Lembrando da campanha eleitoral, parecia um quem dá mais, né? Quem dá mais isenção. Ficava lá um leilão. Para chegar nos 5 mil, o caminho é longo, Adri? O caminho é longuíssimo, Heisen. Sabe que para chegar na correção do salário, para essa faixa de 5 mil, se fossem todas as faixas reajustadas, um custo, uma perda de arrecadação de 120 bilhões de reais. Então, o governo, a área econômica, ela vai fazer uma reforma do imposto de renda, está prometida para o segundo semestre deste ano, para ser enviada ao Congresso Nacional, uma reforma, segunda etapa da reforma tributária, e para compensar essa desoneração do imposto de renda, o governo, a área econômica, quer tributar aquelas pessoas, aqueles contribuintes que ganham mais. Nesse caso, quem tiver aumento da carga tributária precisa esperar, se aprovada a medida esse ano, precisa entrar em vigor, só pode entrar em vigor em 2024. Foi essa tentativa que o Haddad, logo no início da sua gestão à frente do Ministério, disse: não pode ter a correção da tabela agora porque tem o princípio da anterioridade. Esse princípio é uma regra, né, do imposto de renda, uma regra de tributação do imposto de renda, só vale para o momento em que há aumento da carga tributária. Para beneficiar o contribuinte, ela pode acontecer a qualquer momento. Então, essa é uma desculpa que não colou, e por isso o presidente Lula, ele viu a repercussão, está vendo a sua equipe, eles vão discutir esse aumento da correção da faixa ainda esse ano, que eles estão tentando fazer um mecanismo que beneficie só as faixas mais baixas em 2023, para não ter um impacto tão grande na arrecadação. É um modelo de reajuste, ou beneficiando só as mais baixas, ou fazendo para todo mundo aí o aumento da carga vai ser, o aumento da perda de arrecadação vai ser maior. Mas essa medida, a discussão é para que ela venha junto com a elevação do salário mínimo para 1.320, hoje está, como você falou, Carol, está em 1.302, isso tudo ocorrendo junto no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele também defende, além de uma política permanente, uma política de correção permanente da tabela do imposto de renda,
junto com uma outra política também permanente de correção do salário mínimo. A tabela do imposto de renda é uma repercussão muito grande nas redes sociais. A sociedade, você vê desde 2015, a tabela congelada cada ano que passa com a inflação. Se não há correção, que a correção é uma parte da inflação que ocorre nesse período. Então, por isso que o governo, cada vez que não há essa correção da tabela, ele consegue tirar mais renda do trabalhador com a correção, com a cobrança do imposto de renda da pessoa física. É isso. Aliás, você lembrou bem, né? Tem essa expectativa de aumentar ainda mais o salário mínimo no Dia do Trabalhador, apesar de as negociações, Luiz Marinho, o Ministério do Trabalho, enfim, ou os sindicatos também, estarem ainda receosos, né, em relação a essa possibilidade do governo não trazer esse aumento prometido e requerido por essa classe especialmente, né? Uma sinalização muito presente para o eleitorado raiz do PT, não, Adri? Com certeza, acho muito difícil não ter essa correção do salário mínimo. Ela está prevista no orçamento de 2023, quando os parlamentares aprovaram o orçamento depois da PEC de transição. O que aconteceu é que, de lá para cá, houve uma revisão dos gastos da Previdência. Porque os gastos da Previdência são importantes, benefícios? Porque eles são corrigidos pelo salário mínimo. Então, é um impacto muito grande. A Previdência tem um custo enorme. E no final do governo Bolsonaro houve uma concessão forte de novos benefícios, né? Principalmente no período antes da eleição. Bolsonaro o governo, inclusive, diz que tiraram os filtros, o governo Lula, né? Que Bolsonaro tirou os filtros e saiu aumentando a concessão dos benefícios da Previdência. Isso teve um impacto adicional, e agora a equipe econômica está fazendo um acompanhamento da evolução dos gastos da Previdência para ver se é possível aumentar esses R$18 no dia 1º de maio, mas a expectativa, Carol, é que isso realmente ocorra, que haveria espaço no orçamento para fazer essa correção. E só lembrando, Carol e Adri, é que o salário mínimo estava em 788, né, na última vez que foi corrigido. Agora está em 1.302. Então, por aí a gente vê quanta gente que entra, né, na tributação ano a ano com a falta de correção da tabela, né, Adri? Exatamente. Lembra que no início da nossa conversa aqui, a Carol falou, a faixa hoje está em R$1.900. Isso significa que um trabalhador que ganha 1,45 salários mínimos já é obrigado a pagar o imposto de renda da pessoa física, e essa situação é que tem irritado o presidente Lula e tem feito que ele chamou para uma conversa a área econômica na semana passada, na quinta-feira passada, para discutir a correção da faixa de isenção, ou seja, para começar, né? Porque esses 5 mil aí só vai poder ser possível cumprir essa promessa se o governo e o Congresso, sobretudo, né, aprovar uma medida cobrando mais de quem ganha mais. Quem ganha mais, paga mais. Esse é o discurso do governo Lula, desde a campanha. Essa Adriana Fernandes vai continuar nos atualizando também sobre esse assunto ao longo da semana. Adri, obrigada, viu? Obrigada, até quarta-feira, Raíssen, Carol e todos os ouvintes que estão agora nos prestigiando, né, com a audiência.